Bom, pessoal, esse vídeo é sobre pontos críticos, né? Nós vamos fazer algumas derivadas sucessivas aqui para poder fazer. O primeiro passo é encontrar quais são esses pontos. Então, para isso, nós iremos fazer a derivada de primeira ordem. Então, primeiro passo, derivada de primeira ordem. Como isso daqui é uma divisão de U sobre V, nós vamos fazer aquela regrinha que fala que fica U' vezes V menos U vezes V' sobre V ao quadrado. Então, vai ficar derivada de y ao quadrado mais 1, 2y. Desce o expoente, diminui 1, vezes y menos 4. Repetir de baixo. Menos, copio a de cima. E agora eu vou derivar a de baixo. A derivada de y é 1, porque eu vou descer o expoente 1 e vai ficar elevada a 0. A derivada de menos 4 some, é constante, toda constante some, por isso que o mais 1 sumiu aqui, né? Vamos pôr vezes 1 aqui só para sobre a de baixo ao quadrado, ok? Uma coisa importante é que as expressões, né, y ao quadrado mais 1 e y menos 4, elas estão em parênteses, tá? Porque são expressões, eu preciso fazer distributiva aqui, tá? Então, a gente vai fazer essa distributiva. 2y vezes y, 2y ao quadrado. 2y vezes menos 4. 2 vezes menos 4, menos 8, y. 1 não vai interferir na minha distributiva, então vou fazer a distributiva de sinal direto. Vou trocar todos os sinais. E embaixo eu vou só repetir. Então, esse sinal de igual não colaborou, né? Aqui, ó. Bom, dá para juntar este com este. 2y ao quadrado menos y ao quadrado é y ao quadrado. Menos 8y menos 1. Eu preciso achar as raízes dessa equação. Uma observação. Como é uma divisão, o denominador não pode ser igual a 0, tá? Então, esse y menos 4, ele tem que ser diferente de 0, porque não existe fração com o denominador zerado. Isso quer dizer que, obviamente, né, o y não pode ser 4, porque 4 menos 4 é 0. Como eu vou igualar ela a 0 para resolver, e como é uma fração, eu preciso só que a parte de cima seja 0. Por quê? 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, para essa fração zerar, eu preciso que o numerador seja igual a 0. Então, y ao quadrado menos 8y menos 1 tem que ser igual a 0. Se você fosse resolver, isso aqui tá dividindo, vai passar multiplicando, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, você vai chegar nessa mesma equação. Uma equação de segundo grau, a gente identifica os coeficientes, tá? E aí, eu vou resolver por Bhaskara. Então, delta é b ao quadrado, b é menos 8, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 1, 8 ao quadrado, 60, aliás, menos 8 ao quadrado, 64, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, vai dar 68. As minhas raízes vão ser x é igual a menos b, o b é menos 8, então vai ficar positivo, mais ou menos raiz de 68 sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Observação. Aqui, para ficar mais fácil de compreensão, eu vou usar a raiz de 68 com 2 casas decimais e eu não vou arredondar. Se fosse numa prova, dependendo, né, de como você vai fazer, é interessante saber como que o seu professor quer que você deixe a resposta. Às vezes ele quer que você extraia a raiz com 4, 5, 6 casas decimais, porque quanto mais casas decimais, mais exato vai ser. Ou que você deixe assim, fatório 68, deixe na forma mais simples. Eu não vou fazer isso porque vai dar trabalho mais na frente, e a intenção é que a gente compreenda os passo a passo
para saber os pontos críticos, identificar, né, e classificar. Então, nós vamos usar a calculadora para fazer raiz de 68. Então, eu falei que eu não vou arredondar. Então, eu vou usar 8,24. Se fosse arredondar, 8,25, tá? Mas eu não vou. Vou usar com essas duas casas bonitinhas. Então, vai ficar 8 mais 8,24 sobre 2. E 8 menos 8,24 sobre 2. Aqui vai dar 16,24 sobre 2, que dá 8,12. E aqui vai dar menos 0,24 sobre 2, que vai dar menos 0,12. Esses dois valores não é x, gente, é y. Minha equação é com y. Mudou a letrinha, ó. A gente confunde, desculpa. Esses dois valores são de y, tá? Quando a gente fala de ponto máximo, ponto mínimo, eu falo de um ponto no plano cartesiano. O ponto no plano cartesiano, normalmente é x, f de x. Nesse caso, vai ser y, f de y. Ou seja, lá no final, eu gosto de fazer isso sempre no final para não confundir. Eu vou achar o f de y, que é substituir esses valores aqui que eu encontrei lá na função f de y, para achar o ponto no plano cartesiano em que a função é máxima ou mínima. Eu vou continuar em outra folha para ficar organizado. Então, olha só. Essa daqui é a minha derivada de primeira ordem e ela serve para encontrar os pontos, pelo menos uma das coordenadas, onde a minha função é máxima ou mínima. A derivada de segunda ordem, que a gente vai fazer agora, ela vai servir para classificar esses pontos, tá? Para fazer a derivada de segunda ordem, eu vou pegar um pedacinho de papel, vou copiar a derivada de primeira ordem e eu vou desenvolver essa potência que tá aqui embaixo, porque eu acho que fica mais fácil de nós fazermos a derivada de segunda ordem. Se você não se importa com a potência e quer fazer desse jeito, não tem problema. Eu acho que causa muita confusão em aluno, por isso eu vou desenvolver. Para desenvolver, eu vou usar produto notável, né? O quadrado do primeiro, menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 4, 8, vezes y, mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Se você quiser fazer distributiva, vai dar o mesmo resultado final, que é isso daqui. Então, eu vou usar esta expressão para fazer. Então, vamos lá? Ó, de novo, é a regra do quociente, então, deriva de cima, eu vou abrir o parênteses, derivada de y ao quadrado, 2y, derivada de menos 8y, menos 8, o menos 1 some, copia de baixo. Acho que eu tô fazendo a letra meio grande aqui. Menos, copia de cima, deriva de baixo. Derivada de y ao quadrado, 2y, derivada de menos 8y, menos 8, derivada de 16, 16 some, né? Ele vira zero. E eu pego a expressão de baixo e elevo ao quadrado. Todo mundo viu que isso daqui é igual isso aqui, certo? Vou fazer de corzinha diferente. Então, isso daqui é a mesma coisa disso daqui, ó. Como é igual, na hora de elevar ao quadrado, eu vou usar essa daqui, ó. Porque potência de potência é só a gente multiplicar os expoentes. Então, já tá ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado de novo pela regra. Então, vai ficar elevado a 4, porque 2 vezes 2 é 4. Eu acho que fica mais prático da gente brincar, né? Aqui em cima, pode deixar desse jeito, não vai fazer diferença. Eu acho que vai dar muito trabalho para substituir, então eu vou dar uma brincada aqui. O que eu vou fazer? Vou pôr 2y menos 8 em evidência, porque ele tá aqui e aqui ao mesmo tempo. Só para a expressão ficar menor mesmo, viu, pessoal? E aí, vai sobrar essa primeira expressão menos essa segunda expressão.
Para não copiar essa segunda expressão aqui dentro de um parênteses, eu vou fazer distributiva com sinal negativo nela já, pra gente não ficar perdendo tempo. Então, vai trocar o sinal do y ao quadrado, do 8y e do 1. Onde era negativo fica positivo, onde era positivo fica negativo. Sobre y menos 4 a quarta. Dá pra colocar o 2 em evidência aqui também. Deixa eu pôr a notação. Notação é muito importante, pessoal, tá? Lembrando que isso aqui não é necessário. Se você quiser substituir nessa expressão direto, não tem problema. Eu acho que vai dar trabalho. Então, eu prefiro ter este trabalho de fatorar, tá? Coloquei o 2 em evidência. Então, esse 2 vai pra fora. O 8 dividido por 2 é 4. Se você fizer a distributiva, volta aqui. Esse y corta com esse 8 corta com esse. 16 mais 1, 17. Olha, tem um y menos 4 em cima e um embaixo. Vamos cortar também? Se eu tirar um de cima, eu tiro um de baixo. 2 vezes 17, 34. Eu tirei um de baixo, então era 4, ficou 3. Viram que ficou bem menorzinho pra gente substituir? Bom, eu achei os pontos. Os pontos não, na verdade eu achei valores de y, né? Eu tenho que achar 2 pontos, classificar eles. O primeiro é 8,12. Então, vamos substituir ele. 34 dividido por 8,12 menos 4 elevado ao cubo. Presta bastante atenção no que eu vou falar. A intenção de fazer a substituição é só para saber se é positivo ou negativo o resultado. É óbvio que esse resultado é positivo. Como que eu sei que é óbvio isso? 8 menos 4 vai dar 4 positivo. Todo número positivo elevado independente do expoente continua positivo. Positivo dividido por positivo vai dar positivo. Vou fazer a conta aqui? Vou fazer a conta aqui. 34 dividido por 8,12 menos 4 elevado ao cubo. Ó, deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que esse ponto, o ponto que tem o y 8,12, ele é ponto mínimo. Cuidado para não confundir. Então, só serve para isso. Esse valor não serve para mais nada, por favor. Só para isso. O F duas linhas que nós vamos substituir o menos 0,12 vai ficar 34 sobre menos 0,12 menos 4 ao cubo. Esse aqui é óbvio que o resultado vai dar negativo, porque eu vou somar esses dois, né? Se você deve 0,12, deve 4, você vai dever R$4,12. Negativo elevado ao cubo permanece negativo e mais com menos, obviamente, vai ficar, né, negativo. Mas, eu já vou deixar somado aqui. Ó, deu negativo, menos 0,48. Lembrando que esse resultado só serve pra gente classificar. Como deu negativo, é máximo. Tá, o que falta? Eu preciso dos pontos em si. Então, eu vou voltar nessa folhinha minha de rascunho. O primeiro ponto é 8,12. F de 8,12. A função, que a gente começou a brincar com ela lá no começo, é essa daqui, ó. Vamos substituir 8,12 nela, ó. 8,12 ao quadrado mais 1, dividido por... Opa, 2 parênteses. 8,12 menos 4. Eu coloquei o parênteses porque tá dividindo por uma expressão, tá, gente? Se eu não coloco parênteses, ele vai dividir por 8,12 e depois subtrair 4. E eu não quero isso. Deu 16,24. Então, o primeiro ponto é 8,12, 16,24. Lembrando que meus resultados são aproximados, porque eu tô usando só 2 casas decimais, e ele é mínimo. O segundo ponto, que é menos 0,12 e a F de menos 0,12, então, vamos novamente substituir na fórmula, ó.
menos 0,12 ao quadrado. E aí, o parênteses é porque o sinal negativo também vai ser elevado, tá? Dividido por menos 4,12. Eu já somei direto, mas se você quiser fazer bonitinho na calculadora, deu menos 0,24. E este ponto é máximo. Ai, Dani, eu fiz o exercício, eu não sei se minha resposta tá certa. Bom, simples. O que você pode fazer é fazer o gráfico no GeoGebra. Então, olha só. A gente tem aqui o GeoGebra, tá? Que é um software gratuito. Eu já lancei aqui a minha função, ó, só que eu lancei com X, tudo bem? Tem um botãozinho, como eu já coloquei, não tem como mostrar agora, na próxima eu coloco. Que você pede os pontos críticos e notáveis da sua função, e aí ele vai te dar, ó, tá vendo? Ele deu raiz, deu os extremos, e olha aqui no gráfico. Ó, a gente tem um pontinho aqui, ó, que é ponto máximo, que é o ponto B. Olha o ponto B. Menos 0,12, menos 0,24. Lembrando que ele aqui vai dar com várias casas, né? Obviamente, porque são números irracionais. O outro ponto de extremo é esse 8,12 com 16,24, que é um ponto mínimo. Olha aqui ele, ó. Deixa eu... Olha aqui, é o ponto C, ó. Ele é um ponto mínimo no meu gráfico. Então, eu tenho um ponto máximo e um mínimo. Aí, você vai pegar todas aquelas milhões de contas que você fez e vai observar se, olha só, realmente, olha, deu certo. Esse é máximo e esse de cima é mínimo. Olha, você ainda consegue conferir com o software GeoGebra.